Bonjour à tous ceux qui suivent la chaîne Le Maître Enseigne. Mais vídeo para vocês no canal de defesa pessoal. Encore une vidéo sur la chaîne du canal de autodéfense. Hoje nós vamos apresentar vídeo legal para vocês. Aujourd'hui, on va vous présenter une chouette vidéo. Antes disso, eu quero apresentar aqui o Anderson. Avant cela, je vais vous présenter Anderson. E também a Marina, que ela é francesa. Et aussi Marine, française. Tá? E peço para o pessoal inscrever no canal, quem não é inscrito ainda. Je vous demande à ceux qui ne sont pas inscrits de s'inscrire sur la chaîne. E deixa o seu like já no vídeo aí. Et mettez un j'aime sur la vidéo. Não deixe de seguir nossas redes sociais. Suivez nos réseaux sociaux. Então, vamos para o vídeo. Et allons à la vidéo. Muito bem, pessoal. Vou demonstrar hoje numa situação que o cara vem e executa uma cotovelada no rosto. Aujourd'hui, je vais présenter une situation où la personne arrive et se prend un coup de coude dans le visage. Isso acontece muito pegando a pessoa desprevenida, tá? Cela arrive souvent quand la personne n'est pas prévenue. Exato. Então, observe, a pessoa empurra. Observe, la personne pousse. E executa já direto na região do rosto uma cotovelada. Et fait déjà directement un coup de coude au visage. Lembrando que se acontecer de acertar o rosto, pode quebrar o osso do rosto. En rappelant que si ça arrive sur le visage, ça peut casser l'os du visage. Exatamente. Então vamos lá. Como você executar a defesa na situação? Alors comment faire cette autodéfense dans cette situation? Então me empurra. Ele me empurrou. Daí no caso com essa mão que você vai executar com essa, tá? Pode ir. Empurra com essa. Empurrou. Agora golpeia. Eu executo esta defesa, esse movimento. J'exécute ce mouvement. Então observe aqui que eu executei o movimento, tá? Defendendo o golpe, que seria um impacto na região aqui do meu rosto, tá? J'ai défendu le mouvement pour qu'il aille pas sur mon visage. Eu agora vou executar por dentro, tá? Por dentro aqui do braço dele. Maintenant, je vais exécuter à l'intérieur du bras. E fazer uma torção, ou seja, uma imobilização. Maintenant, en faisant une torsion, une immobilisation. Deixando ele fora de combate. En le laissant impuissant, hors de combat. Agora, olha só, ele continua em pé. Maintenant, il continue debout. Eu vou jogá-lo no chão. Je vais le jeter par terre. Então eu vou pisar com essa perna na região da articulação da perna dele. Je vais appuyer ma jambe sur son articulation. Então olha só, um, dois. Deux. Ele caiu de joelho no chão. Il tombe de genou par terre. Eu não vou pressionar muito aqui, senão pode quebrar a clavícula dele, tá? Esse osso aqui. Je ne vais pas beaucoup pressionner, sinon ça peut casser sa clavicule. Isso. Agora o que acontece? Ele ainda está numa situação totalmente imóvel. Il est dans une situation totalement immobile. Você está no controle. Tu es au contrôle. Tá? Agora eu vou deitar o camarada. Maintenant je vais coucher l'homme. Isso. Vou pegar aqui na região do olho dele, seria a cavidade orbital. Je vais prendre au niveau de ses yeux. E vou girar. Je vais le tourner. E o braço já acompanhando onde eu jogo ele no chão. Et le bras va accompagner et il va tomber par terre, accompagner par terre. Tá. Eu pressiono com a minha mão o rosto dele. Je pressionne ma main sur son visage. Aqui na cabeça, né? Sur sa tête. E o joelho eu pressiono aqui a região da costela. Et le genou, je le pressionne sur la région des côtes. E prendo o braço dele aqui. Et je prends son bras ici. Então, você pressionando o seu peso do corpo
tá? Com o joelho aqui na costela, e vai faltar o ar para ele. En faisant cela, il va manquer d'air. Isso. Eu não ponho a mão na boca que ele pode me morder. Je ne mets pas la main sur sa bouche parce qu'il peut me mordre. Então eu pressiono aqui. Essa mão fica solta, mas ela não vai fazer nada. Cette main reste libre, mais elle ne va faire rien. Elle va rien faire. Em vista que eu estou pressionando aqui. Se ele fazer alguma coisa, eu pressiono, ele vai parar. Parce que je pressionne sur ses côtes. Donc s'il fait quelque chose, je pressionne encore plus. Isso. Aqui está totalmente imóvel, tá? Ici, il est totalement immobile. Isso. Então, aqui eu defendi e imobilizei meu oponente. Ici, j'ai immobilisé o oponente, o adversário. L'adversaire. Então, eu vou fazer um reforcinho aqui agora, tá? Ele veio. Il vient. Golpeou. Il fait un girei. Je tourne. 2. 2. 3. 3. Agora, olha só. 4. 4. Olha só. Peguei. Já pressiona aqui, ó. On pressionne ici. Isso. Ok? Essa mão aqui não tem problema. Dá o soco em mim. Cette main de l'autre côté n'a pas de E problème. não alcança, tá? Tá aqui, ó. Ele imobilizado com o meu peso e deixei ele fora de combate. Isso se trata de uma defesa pessoal que pode ser usada por policiais também. C'est une autodéfense qui peut être aussi utilisée par les policiers. Exatamente. No caso, eu vou acrescentar uma coisa a mais. Je vais rajouter quelque chose en plus. Se for, no caso, um policial algemar o agressor. Si le policier emprisonne l'agresseur. Tá? Vamos lá. 1, 2, 3. 3. Agora olha só. 4. 4. Prendi os dois braços dele. J'ai pris ses deux bras. Tirei a algema. C'est comme si c'était les E menottes. prendi. Et je le prends. Se for no caso a defesa para policial, ele só vai até aqui e prende o seu agressor. Si c'était une défense pour les policiers, il fait comme cela et son agresseur est déjà pris. Vou repetir novamente. Je vais répéter à nouveau. Ele vai dar uma cotovelada. Il va donner un coup de coude. Defendi, ó. Défense. 1, 2, 2, 3. 3. Segurei. Ele já está preso aqui, ó. Agora Il eu est tiro. déjà Peguei a pris. algema. Je prends les menottes Já algemei. et je le menotte. Agora. Et maintenant, Aqui. Conduz. Eu vou conduzindo. je le conduis. Ok? Muito bem, pessoal. Tá aí mais um vídeo para vocês do canal. Donc voici encore une vidéo pour la chaîne. E quero agradecer a todos vocês aí tô chegando aí nos 400 mil inscritos do canal. Je voudrais vous remercier à tous. On arrive à 400 000 abonnés sur la chaîne. E vou fazer um vídeo de comemoração quando atingirmos o 500 000. Et je vais faire une vidéo commémorative quand on arrivera aux 500 000 abonnés. Deixa o like pra gente aí. Laissez votre j'aime. E siga nossas redes sociais. Suivez nos réseaux sociaux. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Jusqu'à la prochaine vidéo. Gravando. Olá, pessoal do canal Mestre Ensina. Bonjour à toutes les personnes de la chaîne Le Maître Enseigne. Mais um vídeo para vocês do canal direto da França. Encore une vidéo de la chaîne en direct de la France. Hoje nós vamos apresentar um vídeo legal para vocês. Aujourd'hui, on va vous présenter une... Legal.